Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Guia Prático por aqui. Hoje a gente vai desmistificar um tema que costuma assustar bastante quem estuda russo. Mas olha, na verdade é algo super lógico e direto. Dá para dominar isso usando literalmente uma tática militar. Vamos mergulhar nessa análise e conquistar de vez o acusativo, o famoso caso Vinitelli, usando o poder estratégico dos chamados verbos gatilho. Quem nunca tentou memorizar aquelas tabelas gramaticais gigantescas e sentiu aquela frustração, né? A questão é que decorar tabelas simplesmente não funciona na hora de falar e estruturar um pensamento rápido. E por que isso acontece? É que o nosso cérebro prefere soluções automáticas, muito mais simplificadas. O verdadeiro segredo para dominar os casos em russo não é ficar encarando tabela, mas sim associar um verbo específico a um estímulo sonoro automático. É quase como um reflexo. Para chegar nesse nível de fluência imediata, a gente tem uma rota de ataque bem estruturada na nossa agenda de hoje. Primeiro, o segredo dos verbos gatilho. Depois, bloco 1, objetos inanimados. Na sequência, bloco 2, ação sobre pessoas. E para fechar, bloco 3, direção e movimento. É uma progressão que vai construir o domínio completo do caso, passo a passo. Então, o conceito vital aqui, a peça central, é o tal do verbo gatilho. Pense nesse verbo como comandante absoluto da frase. É ele quem dá a ordem de missão. Quando esse comandante aparece, a palavra que vem logo a seguir, o substantivo, é forçada a mudar de forma. É como se tivesse que trocar de uniforme para cumprir a ordem, sabe? O grande truque é fixar esse verbo na mente para que ele dispare o som correto no final da palavra instantaneamente. E agora, iniciando a nossa primeira missão, bloco 1, ação direta e objetos inanimados, ou seja, coisas. O foco inicial aqui está nos sentimentos, nas percepções e nas ações diretas que recaem sobre os objetos sem vida. Os nossos comandantes primários, os verbos gatilho essenciais desse primeiro bloco, já são velhos conhecidos. O nosso grande marco de referência é o verbo sluchat, que significa ouvir. O detalhe genial aqui é que todos os outros dessa lista, como ler, assistir, estudar, saber, entender e comprar, todos eles acionam rigorosamente a mesma resposta quando o alvo é uma coisa inanimada. E isso nos leva à nossa primeira regra, uma regra de ferro, que não falha nunca, a regra feminina. Se a palavra feminina termina nas letras A ou IA, o comandante exige que ela se transforme na mesma hora para o som de U ou IU. Aqui entra o que a gente chama de aprendizado multissensorial. É preciso prestar total atenção na sincronia da leitura com o áudio. Ao ver a terminação alterada, o som tem que ser proferido de forma bem esticada e nítida. O objetivo é fixar o gatilho sonoro no cérebro. Por exemplo, "Я читаю книгу", que significa "eu leio o livro". Preste atenção no som no final. "Я читаю книгу". Vamos continuar treinando o ouvido para reagir na hora certa. Acompanhe o contraste agora. "Я смотрю программу U". Eu assisto ao programa. E agora alterando para o som de IU. Mama слушает песню IU. A mãe ouve a música. O gatilho visual do destaque e o som prolongado precisam trabalhar juntos na nossa mente, criando uma memória super forte. Reforçando mais um pouco esse padrão visual e sonoro. Ao bater o olho no verbo gatilho, não dá para perder tempo pensando. O som tem que sair automático. Olha só. Я изучаю тактику. Eu estudo tática. E asnaio gramático. Eu sei a gramática. E para fechar o bloco 1, repare nestes últimos exemplos femininos. Я понимаю фразу. Eu entendo a frase. E Я хочу купить машину. Eu quero comprar um carro. Gente, a simplicidade dessa mecânica é simplesmente libertadora. Ela tira qualquer hesitação na hora de conversar. Mas e se a gente alterar o gênero da palavra? Bom, se a ação recair sobre um objeto masculino inanimado, a coisa toda fica ainda mais fácil, literalmente. A palavra fica completamente intacta. O masculino inanimado não sofre nenhuma alteração em relação ao que está no dicionário. Observe as frases. Я смотрю фильм. Eu assisto ao filme. Я изучаю русский язык. Eu estudo o idioma russo. Viu? O verbo dá a ordem, mas a palavra masculina inanimada mantém o uniforme original. Mudando de cenário completamente agora, chegamos ao bloco 2. Ação sobre pessoas. O que será que acontece com a regra quando os nossos verbos miram em alvos vivos, os chamados objetos animados? Temos aqui um novo pelotão de comandantes. São os verbos vidit, para ver, ljubit, para amar,
Znać, conhecer, poнимать, entender, e aquela estrutura super comum para dar nome às pessoas, o zовут. Note que alguns desses verbos já estavam no bloco anterior. A diferença crucial agora é o alvo. A ação cai direto sobre seres humanos. E olha que notícia boa! Para as palavras do gênero feminino, a regra continua exatamente a mesma. É uma consistência maravilhosa. Não faz a menor diferença se o alvo é uma cadeira de madeira ou uma pessoa de carne e osso. Se termina em a ou ia, vai mudar obrigatoriamente para u ou iu. Escute bem e estique essa terminação comigo. Ja widzę dочку u. Eu vejo a minha filha. Ja lubię moją sestrę u. Eu amo a minha irmã. Para selar isso de vez, mais 2 exemplos bem diretos. Mój ojciec понимает мою подругу. Meu pai entende a minha amiga. E usando a estrutura de nome, moją mamą zовут Sônia. Minha mãe se chama Sônia. Reparou como o som no final sempre guia a precisão da frase inteira? É automático. Agora, atenção máxima. Alerta vermelho. Essa é a principal virada do acusativo e é exatamente onde muita gente tropeça no começo. Quando a ação atinge um homem, ou seja, um substantivo masculino animado, a regra muda de forma brusca e a palavra ganha a terminação a ou ia. Foco total nessa pronúncia agora, bem cirúrgica. Ja widzę soldat a, que significa eu vejo o soldado. Vamos demarcar bem esse estímulo final, mais uma vez. Ja widzę soldat a. A gente precisa de uma leitura fonética bem afiada e clara para imprimir esse novo padrão no cérebro. Ja lubię brata, eu amo meu irmão. Ja znаю командира, eu conheço o comandante. E olha esse último exemplo, como a palavra papai, papa, termina em a. Ela acaba absorvendo a regra feminina e virando u. Olha só. Moje papu zовут Édio. Meu pai se chama Édio. O som que a gente solta informa na mesma hora quem é a pessoa que está recebendo a ação. Fazendo mais uma transição de bloco, a gente aterrissa no bloco 3, que é um verdadeiro divisor de águas. Direção e movimento. É o bloco inteiramente focado em responder aquela pergunta clássica. Para onde? Apresenta os famosos verbos de movimento. Idти, ходить, ехать e ездить. A grande sacada é que, sempre que esses verbos apontam uma direção e dão as mãos para as preposições v ou na, eles assumem a patente de comandantes plenos e acionam o caso acusativo de forma implacável. Aqui a gente entra numa etapa crítica, é o que chamamos de redução de ruído fonético. Sabe o que acontece? Muita gente deixa as vogais relaxadas na hora de falar sobre movimento. Isso gera uma confusão enorme, porque quem ouve não sabe se a pessoa já está no lugar ou se ainda está indo para lá. Essa diferença tem que ser gritante na pronúncia. No movimento, o U no final tem que vibrar e ser bem alongado. Ja idu na roboty u. Eu vou para o trabalho. Já na posição estática, lá no caso prepositivo, a gente tem aquele som de E, bem relaxado e suave. Ja работаю na roboty. Eu trabalho no trabalho. Esticar esse U é literalmente o que entrega a rota exata de quem está falando. Para comprovar e não restar nenhuma dúvida, vamos a mais um contraste. Como é que a gente mostra que está a caminho da academia de carro, por exemplo? Simples. Ja jedu v akademiu. Eu estou indo para a academia. O som marca essa trajetória em andamento. Agora, se a ideia é falar que o treino rola lá dentro, a conversa muda. Ja treniruius v akademia. Eu treino na academia. A mera diferença entre a pronúncia afiada, daquele iu esticado, e o i mais relaxado, é o que separa estar em movimento ou estar parado. Partindo agora para a nossa grande revisão final, tudo o que foi estruturado aqui nos mostra o poder real daquela nossa analogia. O sucesso com esse idioma maravilhoso se resume a uma frase. Ele funciona como comandante na frase, ele dá a ordem de missão e o substantivo apenas obedece, mudando de forma. É exatamente isso. Por isso, o ponto crucial a partir de agora é ter um compromisso real com a automatização. A regra gramatical não foi feita para a gente ficar calculando na cabeça no meio de uma frase. Ela serve para guiar o treino. A tática aqui é isolar cada um desses casos. Treinar esses verbos gatilho em voz alta de forma massiva. Depois de algumas repetições bem focadas, unindo o que se vê na tela com o que se fala, a poeira baixa. Tudo se assenta e o cérebro finalmente desliga o modo de cálculo e começa simplesmente a falar a coisa certa naturalmente. E esse desbravamento fonético provou de vez que dominar a mudança das palavras russas passa bem longe daquelas tabelas monótonas. Tem tudo a ver com estímulos e associações claras.
E para fechar essa nossa análise, fica uma provocação tática imperdível. Com toda essa estratégia em mãos, qual vai ser o primeiro verbo gatilho a comandar a fluência hoje? É pegar esse verbo, isolar, destacar a terminação na cabeça e pronunciar com toda aquela excelência nativa que a gente treinou, até virar um hábito automático. O idioma russo não é nada impossível, ele só exige a estratégia certa. Foi fantástico explorar tudo isso e que essa jornada de conhecimento nunca pare. Até o próximo guia.